Olá, tudo bem? Eu sou Douglas Rodrigues e esse é o Poder 360 Entrevista. A convidada de hoje é a deputada federal Carla Zambelli, eleita pelo PSL de São Paulo. Carla foi eleita em 2018 com mais de 76 mil votos e ela ganhou notoriedade durante o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Olá, Carla, muito bem-vindo por estar aqui no estúdio do Poder 360. Eu que agradeço o convite. Deputada, eu gostaria de fazer uma pergunta primeiro sobre a sua infância. Como que foi a sua juventude e como que você começou a ter interesse pela política? Que legal. Minha infância teve várias mudanças, assim, porque eu morei em vários lugares diferentes. Eu nasci em Ribeirão Preto, com 2 anos fui para São Paulo. Em São Paulo eu morei na Serra da Cantareira, onde eu ainda moro hoje. E assim, não tinham vizinhos, e eu tinha 2 irmãos mais velhos que tinham 2 amigos vizinhos que faziam 2 pares, né? E eu ficava meio sozinha, então foi aquela caçula chata que ficava enchendo o saco dos irmãos e apanhava sempre. Depois, apanhava deles, né, dos irmãos. Depois a gente foi para Uberlândia, aí fui para Minas Gerais, fiquei 15 anos lá. Comecei a estudar arquitetura, depois estudei administração. Me formei especialista em planejamento estratégico. Comecei a trabalhar aos 14, na loja que era da minha mãe. Com 15 para 16 eu já gerenciava a loja, enquanto ela cuidava da confecção. E aos 17 eu já era gerente de 3 lojas nossas, e ela continuava cuidando da confecção. Seus pais são comerciantes? Meu pai sempre foi vendedor de máquinas e equipamentos. Ele trabalhava na Fiat Alice, trabalhou em algumas outras marcas, mas ele começou como office boy na Fiat Alice, e terminou como diretor comercial. E aí depois que ele terminou essa carreira de diretor comercial, naquela época quando o Collor pegou a poupança de todo mundo, aí o Brasil ficou sem dinheiro para comprar trator, as empresas quase faliram, e aí ele saiu dessa área e foi vender apartamento. Então assim, meu pai sempre foi muito vendedor, né? Mas é uma pessoa muito... Meu pai quase foi padre, ele fez seminário, ainda bem que não foi, senão não estava aqui. E minha mãe é pedagoga e filósofa. Então, assim, aí eu comecei a trabalhar muito cedo. Com 17 eu passei na Universidade Pública Federal para arquitetura. Acabei me formando em outra área. Com 19 eu já era coordenadora de marketing da Fundação Getúlio Vargas. Então tive uma vida profissional muito rápida, né? E tive, assim, bons professores profissionais. E aí, Mário Fraga, que foi uma das grandes pessoas que acreditou em mim e me colocou como coordenadora para viajar ao Brasil, para abrir novas unidades da FGV. Então comecei como gerente de projetos muito cedo, abrindo projetos de expansão e tal. Acabei me especializando como gerente de projetos e trabalhei nas maiores empresas do mundo, nessa área de gerenciamento de projetos, na área de planejamento estratégico, redução de custos, padronização de procedimentos. E aí terminei a carreira por aí, que foi quando eu acabei caindo na política. Na verdade, antes de terminar minha carreira, em 2011, a gente abriu um movimento, né? Eu abri um movimento chamado Nas Ruas Hoje. Eu fiz parte dele até 2018 e ali eu me interessei por política, na verdade, por uma questão assim, eu não sabia que era direita, que era esquerda. Teve o mensalão do DEM, o mensalão do PT e o mensalão tucano ao mesmo tempo, né, os 3 mensalões. Na questão do mensalão do DEM, tinha a Jaqueline Roriz, que é daqui de Brasília, que foi absolvida pela Câmara. E naquela época que ela estava sendo absolvida, e tinha vídeo dela gravado, recebendo 30 mil reais, que naquela época era uma fortuna para quem não conhecia muito de corrupção, né? E mesmo assim ela foi absolvida na Câmara por votação secreta. Então foi o voto secreto de cassação de mandato de parlamentar que fez eu me interessar pela política. E a partir daí o movimento foi dando mais abrangência. Assim, mas esse interesse inicialmente, você já se posicionava pela direita quando você passou a conhecer? Não, tanto é que eu batalhei bastante pela questão do mensalão do DEM, tucano, que a gente achava que era direita naquela época, né? Hoje a gente sabe que não representa a direita, é um centro-esquerda, os tucanos, social-democrata, né? E eu não era direitista, tanto é que no movimento nas ruas teve muito petista no começo, vários. Sim. Teve em 2012 alguns candidatos a vereador do PT que a gente fez campanha para eles, então assim, não era uma coisa contra o PT. Eu nunca votei no Lula, mas era uma questão pessoal minha, porque eu achava assim, uma pessoa que queria ser presidente desde 80 e pouco, e em 2002 ainda não tinha completado uma faculdade, feito uma segunda língua, né, continuava falando errado, eu olhava aquilo e falava assim, mas eu não quero um presidente assim, eu quero um presidente que tenha qualificação profissional, um presidente que
que conheça, que tenha sido deputado várias vezes, ou que tenha sido sei lá, prefeito, governador, que conheça um pouco mais. Eu achava o Lula despreparado. E aí, então, mas não tinha problema com o PT. Com o passar do tempo, aí eu fui conhecendo o porquê de algumas políticas públicas da esquerda, fui percebendo que várias coisas que eram culturais minhas, assim, de valores meus, como, por exemplo, não aprovo o uso de entorpecentes e tal. Inclusive, larguei a arquitetura, um dos motivos foi por causa disso. Professores, alunos fumavam muita maconha, eu era meio assim, colocada de lado. Existia um preconceito comigo porque eu não aceitava drogas, né? Então, assim, eu era meio careta desde cedo. Eu não sabia que essa caretice minha era um modo conservador de ser, né? E aí, aos poucos, eu conheci o Dr. Ives Gandra Martins, que me apresentou alguns livros, aí, vendo literaturas, eu comecei a falar, não, peraí, eu não concordo com isso daqui. Fui começando a conhecer Marx, começando a conhecer Gramsci e tal, e foi me vendo mais à direita. Então, isso foi um processo de 2011 até 2014. Sim. Em 2014, eu ainda defendi a eleição de Aécio Neves, porque achava que ele era uma possível direita. Então, eu não conhecia direito, né? Não conhecia, assim, não era ainda assim, uma grande conhecedora. Eu acho que eu comecei a me posicionar como direitista, conservadora mesmo, ali em meados de 2015 já. Sim, e nessa época foi quando o Nas Ruas organizou diversos protestos contra a então presidente Dilma Rousseff. Isso. Você imaginava que aqueles protestos iriam acabar culminando no impeachment de Dilma? E os petistas que eram dos movimentos nas ruas, o que eles acharam daquilo? Quando a gente começou a brigar pelo mensalão do PT, de uma forma muito, muito, assim, incisiva, eu acho que ali os petistas já começaram a ficar um pouco assim, não, mas peraí, mas por que tá pegando tanto assim no pé do mensalão do PT? Mas ao mesmo tempo a gente pediu para que o mensalão do DEM, que já tinha sido mais ou menos investigado, e do Tucano, fossem julgados. A gente defendeu a prisão de vários tucanos, né? E até hoje a gente fala, né, sobre Paulo Preto, etc. Alguns tucanos, Aécio Neves, que até hoje não foi investigado devidamente. Então a gente defende a investigação dessas pessoas. Eles foram saindo naturalmente do movimento e a gente foi naturalmente acabando por recepcionar mais voluntários da direita. E esses próprios voluntários foram ensinando também a gente o que era um pouco de tudo isso. Tinha até um voluntário da Darcio Bracarense, que pouco a pouco eu sou amiga dele até hoje, que era um direitista, assim, bem fervoroso, seguidor de Olavo de Carvalho há muito tempo, aí foram me apresentando as coisas de Olavo de Carvalho. Então, assim, Olavo de Carvalho, o próprio Darcio, acompanhei muito vídeo de pessoas da direita, assim, como, por exemplo, sei lá, Ana Campanholo, quando eu conheci, o próprio Jair Bolsonaro, em 2013, quando eu conheci, comecei a gostar da atuação dele, mas aí eu ainda não tinha muita noção do que era o direito e o que era a esquerda. E o Dr. Ives Gandra Martins, que foi meu grande padrinho, né, ideológico, assim, eu sigo muito a linha dele. E em relação aos protestos, vou ser sincera com você, que desde quando eu protocolei o primeiro pedido de impeachment da Dilma, que foi o primeiro do Brasil, que era ainda a respeito de Pasadena, a culpa dela em Pasadena, eu já imaginava que ela ia ser empichada. No dia da eleição, eu falei, essa mulher não pode ter ganho as eleições. As eleições foram estranhas, a apuração foi estranha. E aí, quando começou a ter... a gente pedia a prisão do Lula desde lá de trás. Em 2012, a gente já tinha faixa. Lula é o chefe da quadrilha, o Lula sabia e tal. Para já dizer que ele tinha culpa no mensalão. Por que não pegaram ele no mensalão? Hoje a gente tem ideia de que o Joaquim Barbosa, assim, ajudou muito para que Lula não tivesse sido preso no mensalão. Dizer que não sabia de nada, etc. Empurrou para frente. O Zé Dirceu foi preso como grande pensador do mensalão, mas o Lula sabia. E hoje a gente vê tudo isso no Petrolão, né, nas investigações do Petrolão. Mas eu ainda acho que falta muita investigação em vários partidos, em várias pessoas especificamente, né? Você vê aí grandes nomes da Lava Jato que não foram sequer investigados. Então, assim, eu tinha noção que ela ia cair. Eu achava que ela ia cair, aquela certeza meio que intuitiva mesmo. Não, o Lula vai ser preso e a Dilma Rousseff vai cair. Eram duas certezas que eu tinha. Mas, assim, confesso que quando eu apresentei o pedido de impeachment, várias pessoas me chamaram de louca. Você tá doida? Essa mulher não vai cair, ela acabou de ser eleita. O Lula ser preso? Nunca. O Lula é um grande mito do Brasil, né? E aí as coisas foram se encaixando, né? Foi acontecendo. Eu não imaginava que a gente ia conseguir mudar a história como a gente conseguiu, não eu, né? Os movimentos todos.
Eu não imaginava que a gente ia conseguir fazer... Quando a gente colocou 600 pessoas na rua a primeira vez, eu falei, nossa, como é que pode um movimento tão pequenininho, né, nas ruas na época, colocar 600 pessoas na rua em algumas cidades, colocar 12 pessoas lá em São Luís do Maranhão. Em 21 de abril, quando a gente conseguiu colocar 20 mil pessoas na Paulista, eu achei que a gente tinha atingido o nosso auge. 21 de abril de 2012. Era assim, SOS STF, julgue logo o mensalão. A gente queria que fosse julgado antes das eleições de prefeitos e vereadores de 2012, que a gente imaginava que então, naquela época, as pessoas iam tirar um pouco os corruptos, né? Em 2014 a gente imaginou que o Congresso fosse ser renovado. E tudo que a gente imaginou para 2014 aconteceu agora em 2018. Então acho que foi uma boa surpresa, mas acho que alguma intuição a gente tinha. Ah, sim. A senhora também ajudou a erguer grandes bonecos infláveis nos últimos anos, contra vários políticos, como a ex-presidente Dilma Rousseff, o ex-presidente Lula e até ministro do Supremo Tribunal Federal, como Dias Toffoli e Gilmar Mendes. Muitos deles viralizavam nas redes, ficaram bastante famosos. Você imaginava isso? Quando a gente fez a Bandilma, que foi a primeira, a gente fez porque existiu uma Dilma Pinóquio, que era uma Dilma com o nariz comprido para chamar de mentirosa só. Aí eu falei, bom, Pichuleco foi um grande estouro, né? Então Pichuleco foi legal, a gente nunca imaginou, quando a gente ficou sabendo que ia viralizar tanto quanto viralizou e que ia mudar um pouco o rumo da história, porque Pichuleco realmente ajudou a mudar o rumo da história. Mas quando eu vi a Dilma mentira, eu falei assim, mas ela tão sem graça, tal. Eu acho que a Dilma é muito mais do que mentirosa. E aí resolvi fazer a Bandilma. As pessoas começaram a me alertar, você tá louca? Você vai fazer um boneco da atual presidente. Uma coisa é fazer do ex, outra coisa é fazer da atual presidente. A mulher tá no poder. Aí eu falei, mas eu acho que sim, eu acho que tem que colocar ela como bandida. Ela tá sendo conivente com tudo isso. E aí a gente fez a Bandilma com a malinha para Cuba, para ela poder ir embora para Cuba, já que ela gostava tanto de comunismo, com a mandioca, né? Com a mandioquinha saudando a mandioca, colocou aquela mascarazinha dos irmãos Metralha. Então a ideia era realmente que as pessoas vissem quem é a Dilma. E mãe do Petrolão, né? Pedindo impeachment também na outra faixa de trás. Então, a Bandilma, como a gente fez um boneco muito parecido, né, com o Pichuleco, a gente imaginou que a Bandilma fosse bombar. E realmente bombou, ela fez uma roda pelo Nordeste que, enfim, sofreu diversos ataques. Hoje a Bandilma só tem uma, o Pichuleco tem 8, né, bonecos. Mas a Bandilma, ela tem vários estouros nela, rojão, já tocaram aqueles negócios com que estoura lá, sei lá, coquetel molotov, não sei o quê. Então a gente sabia que ela ia ser atacada. E quando ela aparecia, realmente, assim, vinha à esquerda e queria bater na gente, teve várias brigas e tal. Saiu prisão por conta da Bandilma. Os outros, dos ministros, eu não achei que fosse ter sucesso. Assim, interessantemente, a gente deve o sucesso, por exemplo, do boneco do Janot e do Lewandowski, a denúncia que eles fizeram do boneco, porque ninguém conhecia o boneco. A gente subiu, nenhuma rede deu, nenhuma imprensa deu os bonecos. O Fantástico veio, fez a filmagem e tudo mais, não lançaram, não colocaram. Então, assim, a gente imaginou, esse boneco foi um fracasso. Aí, em julho de 2015, 16, aliás, acho que foi. Julho de 2015, quando a gente foi denunciado, quando eu fui denunciada na Polícia Federal por causa dos bonecos, foi quando a gente se tornou mais conhecido. Então, o próprio Lewandowski foi o principal responsável por tornar o boneco dele reconhecido, o Janot também. A senhora já chegou a protocolar um pedido de impeachment contra o Lewandowski. Você acha que vai para frente? E por que a senhora protocolou isso? O pedido de impeachment do Lewandowski foi por conta dele ter tratado muito mal e ter abusado da autoridade quando ele mandou prender um cidadão que não tinha feito nenhuma menção a ele, fez uma menção ao STF de uma forma geral. E a gente achou ali que ele abusou do poder, o rapaz ficou horas preso. Um dos assessores do Lewandowski passou por policial federal para poder prender o rapaz. Então, assim, houve uma série de abusos ali. Eu acho que não vai para frente porque não há clima para impeachment de ministro do STF dentro do Senado. Mas acredito que ainda tenho confiança de que em algum momento a gente vai ter que discutir esse abuso de autoridade que está acontecendo por parte dos ministros do STF. Essa forma muito brusca, muito dura de falar, por exemplo, o ministro Gilmar Mendes, a forma como ele tratou os procuradores da Lava Jato, xingando pessoalmente os procuradores, isso não pode acontecer. Na época a gente fez um boneco do Teori, que virou depois o boneco do Gilmar Mendes, mas na época que o Teori, por exemplo, tornou inviável, não serviu para prova os áudios que foram
divulgados da Dilma com Lula, né, que houve ali também uma obstrução de justiça. O boneco do Canalheiros, do Renan Calheiros, que inclusive hoje estava batendo no Moro na comissão ali onde o Moro está sendo ouvido. O boneco do Canalheiros, eu achei que fosse fazer mais sucesso. A gente chegou até a colocar o boneco do Canalheiros na frente da casa do Renan. Mas o Renan, ele é tão inteligente politicamente que ele simplesmente fingiu que o boneco não existia. E isso faz com que o boneco seja menos conhecido. O Tofoleco também foi pouco conhecido, o Marco Leco, né, do Marco Aurélio Melo, também foi pouco conhecido. O do Gilmar Mendes ficou um pouco mais conhecido porque o Gilmar Mendes respondeu nas redes sociais dizendo que ele tinha ficado chateado porque o boneco era gordinho e ele tinha acabado de fazer regime. Então acabou ficando conhecido também pelos seguidores do Gilmar. O Janot também tornou o boneco conhecido porque ele me denunciou. E assim, os impeachments, eu acredito que não é momento ainda de ir para frente. Eu acho que o Senado tem algumas coisas importantes ali para lidar. Mas eu espero de verdade que em algum momento se discuta não só o impeachment do Lewandowski, mas dos 4 ministros que a gente também entrou com pedido de impeachment, quando eles começaram a criminalizar a homofobia, e isso não é em questão da... Quais os 4? No caso era... talvez eu não vou lembrar agora os nomes, mas tinha o Lewandowski no meio, se eu não me engano foi o Gilmar Mendes, foi um dos que também votou a favor da criminalização, mas acho que ele não estava nos 4 primeiros votos. Se eu falar, acho que eu vou errar, pode ser que eu erre, eu não tenho memória boa para essas coisas. Mas foram os 4 primeiros que... lá na primeira fase do julgamento, tentaram criminalizar a homofobia. E aí não é por conta da minha opinião sobre homofobia ou não, e sim no tipo penal que eles estão criando em cima de uma lei que não existe. Então eles estão abusando do poder. Então a gente está falando de abuso de poder, a gente está falando de interferência nos poderes, a gente está falando de esbanjar e sair fora do seu poder para criar lei, para poder interferir no TSE. Então assim, o STF está fazendo muito isso. Não está respeitando a independência dos poderes. Isso me preocupa bastante. Mas principalmente pela lentidão nas investigações e nas punições das pessoas responsáveis pela Lava Jato dentro do Congresso, com foro privilegiado. Aliás, nas últimas semanas começaram a ser divulgados pelo site Intercept diversos áudios atribuídos ao ministro Sérgio Moro e a integrantes da Força Tarefa da Lava Jato. Como a senhora avalia o conteúdo dessas conversas? A gente tem que fazer 2 análises distintas, né? Supondo que seja verdade e supondo que seja mentira, né? Que seja criação. O ministro Sérgio Moro já disse que não reconhece os textos divulgados. Mas vamos supor então que fosse verdade. Supondo isso, a gente tem lá, por exemplo, que ele escreveu em Barroso We Trust, né? Ou seja, no Barroso nós confiamos, por conta de uma decisão. No Fux, se não me engano. Fux, desculpa. Em Fux We Trust. E aí, 2 dias depois, eu acho, o Fux estava no avião e foi aplaudido, né? Então, a gente pensa assim, em que momento da história do Brasil atual um ministro do STF seria aplaudido no avião? Sabe? É capaz que as pessoas que estão assistindo agora conheçam mais os nomes dos ministros do STF do que da seleção brasileira. A maioria dos brasileiros da tamanha o desconforto que está se sentindo com relação ao STF. Aí, então, supondo que seja verdade, também, vamos comparar os áudios da conversa da Dilma com o Lula, a Dilma dizendo, estou te mandando o Bessias está indo aí para poder te dar um papel para você apresentar em caso de prisão para dizer que você tem foro privilegiado. E aí tenta se colocar ele como um ministro da Casa Civil para poder dar um foro para ele não ser investigado na Operação Lava Jato. Então, através de um áudio captado legalmente, segundo a autorização do então juiz, você pode até não ter tornado prova por alguns motivos, né? Mas ele era legal naquele momento que ele foi gravado e o áudio tentava obstruir a justiça. Então a gente tem isso de um lado. E de outro lado a gente tem um vazamento criminoso, uma invasão criminosa de um agora ministro, então juiz, conversando com uma das partes do processo para que se acelere a justiça, para que se faça a justiça. Então de um lado você tem legal, criminoso. E de outro lado você tem obstrução de justiça com vamos avançar a justiça. Basicamente, por causa disso, é que o Moro, a confiança no Moro até aumentou. Quer dizer, o tiro saiu pela culatra, na minha visão. A esquerda tentou fazer um baita de um farfoé em cima disso daí, mas a população está com o ministro Moro. Aí eu tenho uma outra questão aí.
por que que o Cacai, né, advogado do PT, pode entrar dentro do STF de bermuda e chinelo, não respeitando nenhuma liturgia do STF, entra, conversa com os ministros sobre o que ele quer, as decisões do STF, depois da conversa, são todas pró-PT. Isso pode, o advogado pode conversar com o ministro, mas a procuradoria não pode conversar com o juiz do caso? Então, assim, é uma desproporcionalidade que estão fazendo com esse assunto, que está claro agora na sessão do Congresso, que está acontecendo enquanto a gente está gravando, está claro o que está acontecendo. A população está com o ministro Moro, só não está com o ministro Moro quem faz parte da investigação. Depois de 13 anos de governos petistas, a direita chegou ao poder. Como a senhora avalia os primeiros meses do governo de Jair Bolsonaro? Na verdade, eu diria que são mais de 13 anos, porque a gente teve aí o FHC, que era de esquerda, o PT, né, a Dilma e o Lula, e teve o Temer, que não é nem direita nem de esquerda, ele é meio centro, né? Mas assim, foram mais de 20 anos de esquerda no poder, e antes da esquerda no poder a gente teve também pessoas que eram estatistas, ou seja, que quis aumentar o Estado, aumentar a burocracia, burocratas e estatistas. E aí você tem, então, hoje, um presidente que é de direita assumido, né, conservador, liberal na economia. Aí você tem, eu acho que é o primeiro presidente da história que o que ele fala na campanha é exatamente o que ele está fazendo. Exatamente. Sem tirar nem pôr. Então, assim, diz, não vou dar ministérios em troca de favores. Não deu. Na MP 870 tentaram colocar mais 2 ministérios, a gente brigou e não colocou. Está fazendo a questão da nova Previdência, foi o primeiro projeto que apresentou, com a promessa também de campanha, de que íamos tentar diminuir esse rombo de 300 bilhões por ano que a gente tem na economia. Está abrindo a economia para o mercado internacional. Está privatizando, começando a privatizar as estatais, para poder ter menos dinheiro público rodando na mão de gestores públicos, porque aí você também diminui a corrupção. Né? Tá fazendo fiscalizações, fez pente fino agora no INSS, vai fazer pente fino na Bolsa Família. Disse que ia ajudar os mais pobres e colocou o 13º na Bolsa Família. No BPC, ele foi mal interpretado, porque se você olhar, eu já recebi várias pessoas que disseram, olha, eu prefiro receber R$400 desde os 60 anos, 5 anos antes, do que começar a receber só com 65 um salário mínimo. Então, assim, vai ser opcional agora. E eu quero crer que boa parte da população, não estou dizendo se é maioria ou não, mas boa parte da população vai querer receber antes, que é melhor ter 400 na mão aos 60 do que não ter nada e só ter os 65. Então as pessoas vão poder optar. Então, assim, a minha avaliação é, tudo que ele prometeu ele está fazendo. O Congresso demorou a se ajustar ao modus operandi do novo presidente. E o próprio presidente entrou sem ter muita certeza de como colocaria em prática o seu modus operandi, ou seja, não vou fazer tomar lá da cá, mas como que a gente vai fazer funcionar? Com um partido de base que dos 54 pessoas, dos 54 deputados, 51 eram novos, nunca foram deputados, nunca foram de partido nenhum, era de movimento de rua e ninguém se conhecia, ou seja, foi uma grande bagunça o PSL no começo. E a gente tem que admitir o que a gente faz de errado, a gente não conseguiu se entender desde o começo. A gente está começando a se entender agora, depois de conhecer as pessoas, formar, né, os grupos, as panelinhas que a gente fala, mas os grupos que tem a mesma opinião, a gente começar a se apoiar, porque a gente começou a se gostar também, começou a confiar uns nos outros. Então, a minha avaliação é positiva. Eu acho que o povo brasileiro, haja vista para onde quer que vá o Jair Bolsonaro, é muito bem recebido. É claro que sempre vão ter as pessoas que são contrárias, por questão da ideologia, e vão ter as pessoas que talvez são desinformadas ou não concordam mesmo, ou ainda não sentiu a melhoria na própria carne, então precisa começar agora a ter investimento no Brasil, passar nova previdência, ter investimento, criar novos empregos, melhorar a educação para criar novas oportunidades. Eu acho que então a senhora interpreta que os solavancos no início do governo Bolsonaro com o Congresso faz parte do processo? Faz parte. Uma das minhas especialidades é change management. Gestão de mudanças. Então, assim, em todos os lugares da face da terra que você for ver e que há grandes mudanças de paradigmas, você tem os solavancos, você tem falta de informação, dificuldade na comunicação, você tem todos esses problemas que a gente está enfrentando, que a gente ainda está enfrentando. Mas é natural, é do processo, é do jogo, e eu acho que a gente tem conseguido, assim, era um troço meio assim, sabe? Agora tá uma coisa meio, uma curva mais leve, e acho que a coisa tá começando a se estabilizar. A senhora já teve alguns embates com a líder do governo no Congresso, a deputada Joyce Hasselmann. Como está a relação atualmente? Está estabilizada. Não vou dizer que nós somos amigas,
porque eu estaria mentindo, já que você está perguntando, eu sou sincera para responder. Mas a gente tem diferenças na forma de atuação, né? Eu, por exemplo, prefiro meu jeito de ser e até o jeito do Major Vitor Hugo, que a gente se identifica muito, é um jeito mais low profile, né? Então, assim, no momento que me dão uma palavra, eu sempre respondo a verdade, eu falo do jeito que... Mas se não me dão uma palavra, eu também não tenho grandes preocupações em estar ali, não. Eu falo com a minha rede, eu converso com a minha rede, com as minhas pessoas, com quem eu demonstro e prometi lealdade, Sim. né? E ela tem um modo mais expansivo de ser, uma coisa mais... ela é mais agressiva na forma de ser, não na forma agressiva, estou dizendo de paulada não, mas agressiva no sentido de enfrentar mesmo. Ele é uma pessoa honesta, guerreira, ela é inteligente e ela quer fazer um bom trabalho, né? Então, isso daí eu reconheço. A nossa discussão foi basicamente, na verdade, eu estava questionando por que a gente tinha que entregar 2 ministérios na MP 870 e por que ela não estava falando publicamente que nós éramos contra, já que a base do PSL estava contra a criação dos 2 governos, dos dois ministérios. A gente não precisava e não vai precisar, isso está mostrado, né, tá visto aí na história, de que não precisou da criação de 2 ministérios para a gente conseguir a nova Previdência agora. Então, o meu questionamento era em relação à atitude, nunca a pessoa. Por que naquele momento a atitude dela não foi publicamente declarar que era contra os ministérios e trabalhar para que fosse conseguido o acordo que o governo queria de fato, e não o que algumas pessoas, caciques ali de alguns partidos queriam. Como que é o seu dia a dia no Congresso? O trabalho de deputada e de ativista é diferente? Você fez uma pergunta super interessante, porque eu estou tentando virar a chave do ativista para deputada. E estou tentando mostrar para o meu público, né, que eu não sou mais uma ativista. Mas, ao mesmo tempo, as ruas não conseguem sair de mim. Então, assim, nas manifestações eu estou indo, eu gosto, me sinto mais, assim, viva até. É uma energia que vem muito legal das ruas, eu não quero perder. Mas eu também acho que eu não posso ser a ativista do Nas Ruas, aquela fundadora do Nas Ruas, que brigava com todo mundo, que colocava o dedo na cara, não. Dentro do Congresso é diferente. Então, eu estou tentando me adaptar e ficar no meio termo. Todo mundo sabe que o Jair Bolsonaro era uma pessoa isolada no Congresso, porque ele falava tudo de todo mundo e sem nenhuma papa na língua. Isso conquistou o público, mas também o prejudicou dentro do Congresso. Eu sei de vários projetos que ele teve que aprovar, dando para outro deputado. Olha, apresenta para mim aqui porque eu não vou conseguir voto suficiente. E quais projetos a senhora pretende aprovar durante seu mandato? Eu tenho 3 pilares dentro do combate à corrupção, que são diminuição do Estado, redução do Estado. Então, tudo que for para privatizar, eu vou votar a favor. Tudo que for para reduzir o Estado, eu vou votar a favor. Melhorar a justiça, ou seja, diminuir a impunidade. Então, tudo que for nesse sentido também eu já tenho alguns projetos nesse sentido. De, por exemplo, proteger os policiais, as forças policiais, que num auto de resistência, ele é seguido de morte, né, num caso de possível vítima e tal envolvida, quando uma pessoa, um criminoso é morto, por exemplo, pela polícia, a gente tem uma proteção para a polícia nesse sentido. Tem gente que fala de excludente de licitude, a gente não precisa necessariamente de excludente de licitude, a gente pode ter também só um auto de resistência seguido de morte, que não é crime. Mas como seria? Seria o seguinte, seria como era antes do PT. Um policial tá com uma vítima, então você é a vítima, eu sou policial, e tem um sequestrador ali do seu lado com um revólver na sua cabeça ou querendo sequestrar e etc. Se eu, policial, vou abater o bandido e eventualmente ele morrer, a força tem que ser progressiva. Primeiro eu tento negociar, tento fazer com que ele te deixe fora, tento tirar você da vista, Se a gente vê que no risco iminente da sua vida, o policial preferir a sua vida ao do bandido e alvejar o bandido e o bandido falecer, isso tem que ser um auto de resistência que seguiu de morte, né? O bandido morreu. O policial não pode ser criminalizado por isso, ele está no exercício da função dele. Então ele está te protegendo. Entre a vida de uma pessoa de bem e uma pessoa que quer tirar a vida de outra pessoa, é óbvio que a gente tem que escolher pela vida da pessoa de bem. Então o policial tem que ser protegido nessas horas. E durante o governo do PT todinho, sempre olharam para o policial como, não, aquilo ali, a vítima da sociedade, tadinho, foi abatido, foi fuzilado, né? E o policial tem que ser preso. O policial era preso em flagrante. Isso é de uma barbaridade, é um troço tão fora do normal, que primeiro,
A gente passou a não respeitar tanto os policiais, aí você tem mais crimes quando não se respeita a força policial. A gente tem menos gente querendo entrar na polícia, antigamente era 1 para 600 vagas, 1 para 90 vagas em algumas cidades menores, e hoje você não tem gente querendo ser policial, tem que pedir pelo amor de Deus para a pessoa ser polícia. Porque quem é que quer? Dar a vida em risco pela população, receber pouco, não ter recurso para se proteger e ainda, além de tudo, ser criminalizado quando defende a sociedade. Entendi. Então eu tenho projetos nesse sentido, e aí outros projetos para a área de deficientes físicos, projetos na área de educação e projetos para, por exemplo, me cobraram, né? Projeto para mulher. Porque se é mulher, tem que ter projeto para mulher. Eu falei, olha, tem 2 projetos que eu gosto de fazer, que eu gostaria de fazer. Primeiro, o controle de... Tem um nome técnico para isso, que para não ferir as feminazes, mas assim, basicamente se a mulher não quiser engravidar, tiver numa fase da vida que não quiser engravidar, na infância, juventude, infância não, né, mas juventude, as meninas agora estão virando mocinha muito cedo, e em alguns lugares iniciando o relacionamento sexual muito cedo, então você tem que proteger aquela menina, né, e proteger também, por exemplo, as prostitutas, prostituta que não quer ficar grávida, o governo tem que dar a possibilidade dela, em longo prazo, se proteger de uma gravidez. Você diminui as gravidezes indesejadas, não planejadas, na verdade você não pode mais dizer indesejadas, tem que dizer não planejadas. As não planejadas, e diminui a quantidade de abortos. Porque se é uma gravidez não desejada, ela vai abortar. Uma mulher que não é contra o aborto. Então você diminui o risco. E aí a questão da cesárea também, que é a mulher poder optar pela cesárea ou pelo parto normal no SUS. Ah, sim. Estamos chegando na fase final da entrevista e agora vamos para o Quiz do Poder 360. Eu gostaria que a senhora respondesse de forma direta e sucinta algumas perguntas que são apresentadas a todos os congressistas novatos que estão vindo ao Poder 360. Vamos lá. A senhora é a favor de liberar o aborto em mais casos do que a legislação atual permite? Não. É a favor ou contra criminalizar o consumo recreativo de drogas consideradas leves como a maconha? Não. Sou contra. É a favor ou contra a lei que dê autonomia política e operacional ao Banco Central? A favor. É a favor ou contra flexibilizar a regra para o porte de armas? A favor. A senhora já declarou ser a favor do Escola Sem Partido, mas qual a sua posição sobre a filmagem de professores em sala de aula? Eu acho que o aluno pode gravar. E eu sou contra falar a favor da esquerda ou a favor da direita. Não pode defender o Bolsonaro em sala de aula e não pode atacar o Bolsonaro. E vice-versa, para todos os outros políticos. Não é para dar opinião política em sala de aula. É a favor ou contra o sistema de capitalização? Sou a favor. É a favor ou contra que a homofobia seja considerada crime? Isso deve ser decidido pelo Congresso? O STF errou em criar esse tipo penal. Eu sou a favor de se discutir isso, mas eu acho que a gente já tem lei contra as possibilidades de crimes envolvendo homofobia. Seja desculpa responder só mais assim, mas eu acho que as pessoas, para não me interpretarem mal, eu tenho muitos amigos homossexuais, sou zero problema com homossexual, mas eu acho assim, um crime para bater num homossexual, ele tem que ter o mesmo peso que bater em mulher e que bater em homem. Um crime, um assassinato de um gay ou uma lésbica, ele tem que ter o mesmo peso do que um assassinato de uma senhora, de uma mulher ou de um homem. Eu sou só a favor de aumentar penalidades para quando é criança, isso sim. Mas em geral eu acho que os gays já estão dentro do pacote de crimes e leis que a gente já tem. É a favor ou contra que igrejas tenham imunidade tributária? Contra. É isso, deputada. Muito obrigado por ter vindo ao estúdio do Poder 360. Até a próxima. Eu que agradeço, pessoal. Um beijo, obrigada para você, obrigada para todo mundo aí da equipe. Foi um grande prazer.